quanto de proteína você precisa consumir na sua dieta todos os dias para conseguir construir massa muscular e perder gordura. Eu sei que essa é a dúvida de muitos, então eu quero te convidar a ficar até o final do vídeo para você entender de uma vez por todas o quão relevante é o consumo de proteína na sua dieta. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Pedro, nutricionista esportivo, e nesse canal eu falo muito sobre nutrição, treinamento e acabo mostrando um pouquinho da minha rotina e meu estilo de vida. Acho que muitos de vocês já se depararam com várias recomendações de profissionais, influencers, alguém que já leu alguma coisa na internet sobre o consumo de proteínas diários. Então você já viu aí com certeza que você precisa multiplicar o teu peso por algum valor e aí esse resultado vai ser a quantidade em gramas totais de proteína que você precisa consumir na sua dieta do dia todo. Com certeza você já deparou com alguns valores como 1,6, 1,8, 2 gramas quilo, que na maioria das recomendações, principalmente na internet, a gente vê, né? Multiplica o seu peso por 2 que você vai saber o quanto de proteína você precisa para construir massa muscular. E algumas recomendações até um pouco superiores a isso, chegando até 3 gramas de proteína por quilo. Então, qual será a melhor estratégia para você seguir? É 1,6? É 2? É 3? Bora lá discutir isso. O primeiro ponto é você entender em qual estratégia você se encaixa. Se você quer ganhar massa muscular, volume muscular, provavelmente você vai entrar numa dieta isocalórica ou de superávit calórico. Ou seja, isocalórica é você dar exatamente a quantidade de calorias necessárias para o seu metabolismo funcionar. Ou seja, a gente precisa primeiro partir do princípio de saber o quanto de calorias você gasta todos os dias fazendo todas as suas atividades. Isso a gente calcula de acordo com cada composição corporal. Vamos supor que eu somei o meu metabolismo basal com minhas atividades diárias de trabalho, de rotina, mais o meu treino e deu lá 2.500 calorias. Ou seja, a minha dieta isocalórica, eu vou exatamente dar essas 2.500 calorias. Eu fico sempre no número exato, sem ficar em restrição e sem dar a mais. Tá? Agora, se eu entrar em um superávit, o booking, aí sim, é mais de 2.500 calorias. Então é uma estratégia onde a gente vai comer mais do que a gente gasta. E tem, por outro lado, a fase de emagrecimento, a fase de definição muscular, que é o cutting, né? Que é a restrição calórica, o tal do déficit calórico, onde eu vou ter que consumir menos que essas 2.500 calorias. Pode ser uma dieta de 2.200, de 2.000 calorias, onde eu vou ter uma restrição, um déficit ali de algumas calorias, visando o quê? Perda de gordura. E não significa que a gente não está também priorizando um ganho de massa muscular. Mas percebe que eu quero que você entenda que parte-se do princípio de entender em qual situação você vai estar, em qual estratégia você vai optar. Porque a quantidade de proteína ela pode variar dependendo dessas estratégias. Então vamos para o primeiro cenário. Vamos supor que você está em uma dieta de ganho de peso, né? Desse superávit calórico, consumindo mais calorias do que você gasta. Nessa situação, você já tem uma boa oferta calórica, bastante comida, bastante caloria e, consequentemente, bastante nutrientes. O seu corpo vai estar bem nutrido e não precisa de uma quantidade tão grande assim de proteína para conseguir ter uma evolução. A proteína, sim, ela constrói tecido muscular, mas se você tiver um valor ali minimamente adequado para que isso aconteça, vai precisar exagerar na quantidade proteica da sua dieta. Além disso, nessa fase, como você come muito e principalmente é carboidrato e gordura em grandes quantidades, você tem dificuldade até de aceitar o volume de comida ali. É muita comida, então você acaba ficando empapuçado. E se você sobe muito a quantidade de proteína, a proteína ela te atrapalha nessa estratégia. A proteína ela tem um volume no seu estômago, demora para digerir, atrasa o seu trânsito intestinal e a sua digestão, fazendo com que você tenha mais saciedade. Então percebe, se você aumenta a quantidade de proteína nessa fase, além de você talvez exagerar na quantidade calórica, porque proteína tem calorias também, você acaba dificultando esse processo. Às vezes você está consumindo proteína em excesso nessa fase e não está conseguindo bater os outros macronutrientes e acaba não tendo a evolução necessária, programada para essa fase. Qual que é a minha recomendação? Se você está em superávit, você multiplica o seu peso por 1,6 ou no máximo até 2,2. E aí você vai ter a quantidade de gramas necessárias do seu dia de proteína para encaixar ali, variando nas refeições, tá? Então, de 1,6 a 2,2 grama quilo já vai ser suficiente. Então, se você tem dificuldade, principalmente seguir a dieta, você abaixa um pouco a quantidade de proteína para conseguir equilibrar um pouquinho melhor e seguir aquilo a longo prazo para que dê resultado. Agora para um cenário meio termo que eu chamo, né, que é a isocalórica, que é exatamente te dar na dieta a quantidade que você gasta de calorias. Então se você gasta 2.500, eu vou te dar 2.500 calorias na sua dieta. Essa é a isocalórica. Geralmente a gente usa mais para uma fase de manutenção, onde você não quer aumentar e nem diminuir o seu peso,
mas ainda quer ter uma evolução, quer treinar bem, quer perder gordura, ganhar massa muscular, vai acontecer isso se você fizer uma dieta bem estruturada. E aí é uma dieta até mais fácil de seguir, porque não é uma dieta que você tem fome, não é uma dieta que você empurra comida, é uma dieta que você consegue conciliar por muito tempo. E aqui, como a gente vai ter também uma boa oferta de nutrientes, sem restrição, você consegue trabalhar com uma proteína ali moderada, tá? Então, o que eu recomendo? É uma faixa ali de 1,8 a 2,2 gramas quilo, vai ficar bem próximo da recomendação que eu dei agora. E aí, qualquer uma dessas faixas você consegue testar, ver qual que você se adapta melhor em relação à adesão da dieta e até resultado. Mas vai ser suficiente para você conseguir ter uma evolução. Agora partindo para o cenário que muda um pouquinho, tá? Que é o de restrição calórica. Se você está visando emagrecimento, definição, se você é um atleta, está numa fase um pouco mais apertada da dieta, consumindo menos calorias do que você gasta, aí sim a ideia é aumentar um pouco mais, pode ser uma estratégia aumentar um pouco mais a quantidade de proteínas da sua dieta. Primeiro ponto, pelo fato que eu falei de você aumentar a tua saciedade. Mais proteína na dieta, diminui o trânsito intestinal, a sua digestão, e aí você tem mais sinalização de saciedade. Isso vai te ajudar a longo prazo. Está nesse tipo de estratégia, a gente quer o quê? Eliminar a gordura, manter massa muscular. E em restrição não é o melhor ambiente para o corpo construir músculo. Então, aumentar a quantidade de proteína vai aumentar a oferta de aminoácidos no seu sangue disponíveis para principalmente evitar o catabolismo muscular, que é a quebra do seu músculo, né, das proteínas do seu músculo, para servir para alguma outra coisa, como por exemplo fonte de energia. Afinal, se você estiver consumindo poucas calorias, pouca quantidade de carboidrato, o teu corpo ele vai precisar de energia para treinar, para fazer as funções vitais, e aí ele provavelmente vai tirar do seu músculo, ele quebra os aminoácidos, né, proteínas do seu músculo, transforma como energia. E isso a gente vê muito também com relação à parte estética, né? Quando você está em uma restrição muito agressiva, o teu corpo ele tira proteínas, principalmente da tua pele, a tua unha começa a cair, o teu cabelo começa a cair, ficar mais fraco. Então, tudo isso é falta de energia, falta de nutrientes sendo ofertados por você na sua dieta e o teu corpo para priorizar funções vitais, coração, os órgãos vitais que precisam dessa proteína também, ele acaba tirando de tudo que você acha bonito, né? Que é a parte estética. E aí a gente tem como manobra aumentar o consumo de proteína para evitar isso. Você tendo mais aminoácidos no seu sangue, você tende a evitar esse catabolismo muscular, esse catabolismo aí da tua pele, né? Da proteína da tua pele, da proteína do teu cabelo, da tua unha e do teu músculo. E aí eu recomendo que você aumente um pouco a faixa etária que eu tinha falado. Então fica agora entre 2,2 até 2,8, em alguns casos dá para chegar a 3, mas bem específico. Eu não recomendo aumentar tanta proteína, senão você vai ter problemas ali com a digestão, tá? Então pega o seu peso, multiplica por 2,2 ou no máximo até 2,8, que aí você vai ter uma dieta com um pouco mais de proteína e, lógico, balanceando os outros macronutrientes, carboidrato, gordura, para conseguir ficar em restrição calórica nessa fase. A recomendação também é a cada 500 calorias que você entra de restrição na sua dieta, de déficit calórico, você aumenta 0,2 grama quilo de proteína que você, por exemplo, estava consumindo. Tá? Então, se você estava consumindo numa dieta de manutenção isocalórica, uma dieta com uma proteína de 2,2 grama quilo, agora você vai reduzir 500 calorias dessa dieta e vai aumentar 0,2. Então, vai consumir 2,4 grama quilo de proteína ali na sua dieta, recalculando o restante ali dos macronutrientes. Mas é uma ideia para você talvez tentar ajustar, você que já sabe montar um pouco a sua dieta, tentar fazer esses ajustes. Lógico que o nutricionista ele vai conseguir fazer de uma maneira bem mais prática. Percebe que até agora eu falei só sobre estratégia, né? Então, definir a quantidade de proteína dependendo da estratégia que você escolhe. Mas outro ponto que a gente precisa observar também é que o seu nível de treinamento ele importa muito para a gente determinar o quanto de proteína vai ter na sua dieta. Por exemplo, quem você acha que precisa de mais proteína na dieta para recuperar a musculatura de um treino? Eu que treino há 10 anos ou meu irmão gêmeo que acabou de entrar na academia? Depende. Provavelmente você vai falar, você treina há 10 anos, você treina muito melhor, consegue romper mais fibras, né? O músculo fica mais machucado, então precisa de mais proteína para recuperar melhor. Enquanto o seu irmão gêmeo aí que acabou de começar, ele não sabe treinar direito, não sabe fazer tempo de contração para machucar o músculo e ter essa necessidade maior de proteína. Beleza, pode ser, faz muito sentido isso. Mas de repente é um cara que conseguiu se adaptar rápido na academia e consegue treinar já legal, não tão bem quanto eu,
Mas de repente, por ele não ter feito nada nunca na vida e começar a treinar, o dano que ele gera é tão grande que de repente ele precisa de mais proteína que eu. Então percebe que a resposta não é tão simples, precisa de uma avaliação e você precisa entender se você está treinando direito ou não. Basicamente é olhar para si e entender o quanto seu corpo está respondendo àquele treino, se ele precisa de um maior aporte de proteínas ou não. E lógico que o profissional, a gente no consultório consegue identificar fazendo algumas perguntas ali e distribuir, diferenciar a quantidade de proteína na dieta de cada um. Mas em resumo é quanto melhor você treina, quanto mais você treina, mais proteínas você precisa para reparar aquele tecido, né? Geralmente acontece isso. Então eu vou até colocar uma tabelinha aqui para você tentar identificar em qual situação você se encontra. Se é que você é um iniciante, um intermediário, um avançado, então isso gera muita confusão e até difícil de saber aonde você se encaixa, mas eu vou colocar aqui, eu quero que vocês contem nos comentários se você é avançado, iniciante ou intermediário. Bom, e o terceiro ponto que é muito importante, e provavelmente vocês já ouviram falar disso, que é o fracionamento de proteínas ao longo do seu dia. Por enquanto a gente só falou da quantidade total. Tá, mas e se eu quiser consumir a quantidade total em uma refeição? Fazer um jejum intermitente e comer toda aquela quantidade de proteína em uma refeição? Vai dar certo? Talvez. Os estudos demonstram que você fracionar mais as proteínas vai garantir um aporte proteico durante o seu dia, em vários momentos, lógico, do seu dia. Afinal, você está fazendo várias refeições. E isso é interessante visando o quê? Síntese de proteínas ao longo do seu dia. Isso, a longo prazo, tende a se relacionar com um melhor resultado de crescimento, de hipertrofia mesmo, de crescimento de massa muscular. Então, você fracionar a tua alimentação, que seja de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, principalmente voltados à parte de proteína, não precisa de repente ter uma combinação com carboidrato e gordura, isso vai depender de vários outros fatores, é uma estratégia mais interessante, principalmente se você está em restrição calórica. Para ficar bem prático, a gente tem o horário aqui que você acorda e você tem o horário que você dorme. Durante o dia, você oscila entre fases de síntese, que é anabolismo, que é crescimento, e degradação, catabolismo, que é onde você tem quebra de tecido muscular, por exemplo, para formação de energia, igual eu falei, que é perda de massa muscular pode ser uma delas. Então, você tem o anabolismo quando você come, né? Quando você come, você está ofertando ali nutrientes para o seu corpo e ele é mais provável que ele construa alguma coisa. Quando você está em jejum, ele entra nessa fase de catabolismo, de degradação, porque ele precisa tirar energia de algum lugar e ele vai tirar um pouco da tua gordura, um pouco do teu músculo, enfim. Então você vai passar por isso independente do número de refeições que você faz. Mas para o crescimento muscular a gente sabe que você ficando com mais picos de anabolismo, fazendo mais refeições e que elas têm uma boa quantidade de proteína, você tende a ter uma melhor resposta a longo prazo. E até legal você fracionar meio que parecido assim a tua quantidade de proteínas. Vamos supor que você fez aquele cálculo lá e multiplicou o seu peso por 2 e deu lá 200 gramas de proteína no seu dia total. Então pega esses 200 e fraciona em 4, 5 refeições. Cada refeiçãozinha ali você vai ter uma gramagem de proteína, de 30 a 40 gramas mais ou menos de proteína. E aí você transforma isso em alimento, você vai estar bem servido ali. Até uma estratégia legal, chama de Pre-Sleep Nutrition. Pensa nesse gráfico que eu falei. Quando eu falei que quando você está em jejum, você fica em degradação, né? Qual que é o horário onde você fica maior tempo em jejum? Quando você está dormindo, você não come. Concorda comigo? Então, quando você está dormindo, você fica em degradação constante. A tua última refeição, ela não vai ser suficiente para te manter uma fase de anabolismo durante o seu sono. E aí a gente tem alguns estudos que colocaram uma maior quantidade de proteína, né, nessa refeição de ceia, na refeição antes que você vai dormir. Mais de 30, 40, 50 gramas de proteína de lenta absorção. E aí os estudos demonstram que você consegue retardar essa fase de degradação, fazendo com que o teu corpo fique em maior fase de anabolismo. Isso também gera uma resposta de hipertrofia a longo prazo um pouco melhor. Então é uma estratégia que eu gosto muito de utilizar. De repente você bater ali um leite que tem ali a caseína, né, que é uma proteína de lenta absorção, misturada ali com whey, enfim, dá para fazer algumas receitas, um mingau. É uma estratégia interessante, passo muito com meus pacientes e costuma, assim, ter bastante adesão e dar bastante resultado. Então é uma dica para você distribuir. Pensa melhor no que você vai fazer durante o seu dia, nas refeições, a refeição ali antes de dormir. Com certeza isso vai fazer uma diferença absurda no resultado. Então é isso. Resumindo, primeiro, defina qual estratégia você está, se é de ganho, manutenção ou perda. Depois, identifica qual que é o teu nível de atividade para tentar encontrar um balanço de proteínas necessárias
para você nessa fase. E o melhor de tudo, fracione o máximo que você conseguir ali, né, em 4, 5 refeições, a quantidade de proteína, separando o último horário ali, né, na sua ceia, a última refeição, com uma quantidade um pouquinho maior de proteínas ali para ter esse balanço nitrogenado positivo que a gente chama e tá mais na fase de anabolismo para a construção de massa muscular a longo prazo. Lembra que tudo que eu falei aqui é você repetir e tentar se estudar, ver aquilo funcionando, mas a longo prazo. Não adianta você querer ver o resultado na próxima semana. A construção de massa muscular, ela demora. É o seu treino gerando adaptação, a tua dieta melhorando essa adaptação para você conseguir ter esse resultado. Agora, comenta aqui embaixo o quanto de proteína você já consumiu, qual foi o seu máximo. Eu quero saber, porque tem uma galera aí que eu sei que exagera na quantidade de proteína porque sabe que proteína traz músculo e tudo mais. E eu já peguei mesmo no consultório uma galera consumindo até 4 gramas quilo de proteína e vários problemas intestinais. Então, comenta aqui embaixo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, me siga nas redes sociais, Pedro Adamo Nutri, lá no Instagram, que eu posto muito conteúdo. E é isso, até o próximo vídeo.